doutor José Luiz Wagner, que fala pela Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo subprocurador-geral da República, ilustres colegas e serventuários presentes. Na verdade, do ponto de vista, digamos assim, mais técnico e do ponto de vista de saúde, o doutor Peter, que me antecedeu, abordou de forma bastante contundente e profunda a questão. Eu quero destacar alguns aspectos, excelências, a partir do que foi sustentado tanto pela União Federal quanto pela FUNASA, sabe? O primeiro aspecto a mencionar é que nós estamos tratando de pessoas completamente humildes, até por isso desenvolviam essas funções, né? E essas pessoas completamente humildes, elas habitam e habitavam e continuam até hoje no Brasil profundo, né? Continuam lá no Amapá, no Amazonas, no interior do Pará, entendeu? Com um acesso muito diferenciado às informações do que faz parecer a União Federal e a FUNASA. A realidade dessas pessoas é uma realidade muito sofrida, muito diferente do que se pretendeu expor. Bem, o que acontece em relação a esses servidores? Excelências, por que os servidores começaram a pedir indenizações por danos morais em relação a esse assunto? Porque se tornou inviável, do ponto de vista econômico, fazer as perícias, fazer o deslocamento, as caras perícias e o deslocamento necessário para poder comprovar os danos materiais, né, os danos físicos efetivamente existentes, né, efetivamente comprovados em muitos processos, mas não em todos, né? Então, assim, é por isso que esses trabalhadores lá do interior, orientados por seus advogados, acabaram fazendo pedidos voltados para a indenização de danos morais. Isso é importante se ter claro para que se entender a origem dessa discussão, né? O ponto de vista que defende os colegas que representam a União Federal e a FUNASA, ele é um ponto de vista de uma irresponsabilidade social absoluta, né? E eu não digo até dos colegas, mas a posição das instituições. Afinal de contas, foram estas instituições que utilizaram esses materiais sem exigir e sem fornecer as condições necessárias para as pessoas poderem ser protegidas, né? E agora vem utilizar, quando se discute a indenização, vem utilizar um artifício jurídico, é uma ideia, é uma defesa até inteligente, eu reconheço, mas não deixa de ser um artifício, na verdade, para conduzir a ideia de que estaria prescrito esse direito, deslocando a ciência do servidor da existência do dano à saúde, deslocando isso do momento em que ele tem sintomas e procura o médico e sabe que é isso, para o momento em que uma lei determinada proíbe a utilização, com coisa que esta lei determinada, proibindo a utilização, ela tenha sido acompanhada de uma ampla publicidade, onde a União e a FUNASA tenham reconhecido publicamente o crime que tenham cometido. Ou seja, deixar de usar essa substância por si só, deixar de usar a substância ou ter uma lei dizendo que não pode ser usada, do ponto de vista de um trabalhador, de um servidor, não tem essa consequência de dizer para ele que a exposição a que ele se submeteu será danosa, ou foi danosa. Não tem essa consequência. Ele simplesmente estava, naquele momento, sem nenhuma consequência disso. Não era perceptível nenhuma consequência. A substância foi proibida. Mas, do ponto de vista dele, a ciência de que o dano efetivamente ocorreu, né, essa ciência ela só vai existir a partir do momento em que ele tem algum sintoma identificado com essa situação, né? Não há como se pretender deslocar essa discussão dessa forma, como se o ato de proibir ou o ato de dizer que não vai mais utilizar tivesse a consequência de uma conscientização imediata do cidadão, né, de que ele, no futuro, poderia ter tais e quais consequências. Isso não aconteceu assim, isso não é assim, né?
Em que momento o cidadão sabe que ele foi submetido a uma situação danosa? No momento em que ele tem alguma consequência concreta disso. A jurisprudência desse tribunal é toda nesse sentido, toda nesse sentido. E o que se está tentando fazer é usar um artifício para novamente fugir à responsabilidade, excelências, né? E assim, ó, a situação é absolutamente grave em relação a isso, né? Em relação às pessoas estarem desamparadas, com problemas seríssimos de saúde. As indenizações têm sido fixadas módicas pelo que se conhece, né? Em função da gravidade da situação. Convenhamos, excelência, nós todos, né, há poucos dias atrás, né, nos emocionamos aí com a situação que nós vimos acontecer e ainda está acontecendo, né, no interior, né, em Manaus, no interior do Pará, interior com falta de oxigênio, né? Ou seja, é o mesmo Estado irresponsável, entendeu? Que continua agindo desta forma com as pessoas, né? O que há aqui, excelências, é a possibilidade de ser feita uma leitura dos fatos, entendeu? E do direito de uma forma a garantir que essas pessoas tenham um mínimo de condição econômica, né? De poder, digamos assim, sustentar a situação de doença que existe. Convenhamos, excelências, assim, ó, do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, nós sabemos, aqui eu presencio todos os julgamentos, vossas excelências têm posições diferentes, né? Tem posições diferentes sobre a mesma coisa. Então, convenhamos, excelências, é possível, sim, ter uma posição diferente ou ter uma posição no sentido do que se está pleiteando, que se, entendendo que a actionata, né, que o direito decorre da actionata e que esta ocorre quando o cidadão adquire a ciência do dano que ele está tendo, né? Assim, ó, é possível tecnicamente esse entendimento? É possível tecnicamente. Ora, se ele é possível tecnicamente, que seja feita justiça para essas pessoas, né? Porque o Estado, excelências, o Estado continua o mesmo com essas pessoas, né? O mesmo Estado que está aqui é o Estado que não atendeu a questão de oxigênio lá em Manaus. Então, eu peço que seja julgado nesse sentido. Muito obrigado. A sessão também agradece ao doutor advogado.